Boa tarde, terceiro ano. Vamos lá, né? Iniciar mais uma semana de aula, tá? Essa semana toda nós vamos usar apenas o livro de reforço, tá certo? Então, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que a gente já viu até agora, tá certo? E hoje nós vamos usar o livro de reforço e o de caligrafia, só esses dois, tá certo? Então, vamos começar pelo livro de reforço. Abram aí na página 67. Pronto? Vamos lá. Livro de reforço, página 67, está falando sobre os sinais de pontuação. Lembra quando a gente viu aquele sinal de pontuação? O ponto final, que a gente utiliza no final das frases, né? Para encerrar uma frase. O ponto de interrogação, que é aquele que parece uma orelhinha com pontinho embaixo, que a gente utiliza para no final de uma pergunta, né? E o ponto de exclamação, que a gente utiliza no final das frases que emitem susto, medo, né? E tudo mais, tá certo? Então, na primeira questão, vocês vão completar as frases utilizando os sinais de pontuação. Tem também os dois pontos, né? Que indica que nesse diálogo há fala de um personagem, né? E o travessão também, tá? Que a gente utiliza o travessão, que é um tracinho, antes da fala do personagem, tá? Então, na primeira questão, vocês vão colocar essa pontuação nessa piada aqui que está aqui, tá bom? Na segunda, vocês vão ordenar as frases para formar e colocar o sinal de pontuação correto em cada uma delas, tá certo? Então, você vai ver, se for uma pergunta, você coloca o nome, o ponto de interrogação, né? Se for para finalizar apenas uma frase, você coloca o ponto final. E se for uma frase que emita susto, medo, espanto, você coloca o ponto de interrogação. Tá certo? Então, você vai organizar as frases, que ela está desorganizada, e no final você coloca a pontuação correta, tá bom? Na terceira questão, você vai ligar as frases à pontuação correta. Então, você vai observar as frases, se for do mesmo jeito. Se for uma pergunta, você liga a frase ao sinal de interrogação, ponto de interrogação. Se for apenas uma frase para finalizar, né? Então, você coloca o ponto final. E se for uma frase que emita medo, susto ou espanto, você vai ligar para o ponto de exclamação, tá bom? E na quarta questão, você vai colocar o sinal de pontuação correto nas palavras, nas placas, né? E copiar as frases na coluna correta. Então, você vai colocar o sinal de pontuação nas frases que estão nessas plaquinhas e depois você vai colocar no primeiro quadrinho só as frases que tem o ponto de interrogação, no segundo quadrinho só as frases que você colocou o ponto de exclamação e no terceiro quadrinho só as frases que você colocou o ponto final, tá? Essa é a atividade de português falando sobre sinais de pontuação. Agora nós vamos para a de caligrafia. Então, abram o livro de vocês aí de caligrafia na página 26. Pronto? Então, vamos lá. No livro de caligrafia, página 26, está falando sobre palavras com um S inicial, né? Que um S a gente coloca sempre no início, no meio ou no fim das palavras. E os dois S's, né? Que esses dois S's a gente só utiliza eles no meio das palavras, tá? Então, tem um pequeno texto aqui. Como surgiu o sistema solar? Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. Segundo a teoria mais aceita pelos cientistas, há cerca de 4 bilhões de anos, havia no universo uma imensa nuvem de gás e poeira. Em determinado momento, as partículas dessa nuvem começaram a girar e a se aproximar. A nuvem, então, começou a se contrair, esquentou e formou uma grande estrela, o Sol. Aos poucos, outras partículas que estavam na borda dessa nuvem gigante se juntaram e foram formando os planetas que hoje giram ao redor do Sol. Então, na primeira questão, você vai tirar desse quadrinho rosa as palavras com o S no início. Depois, na segunda, você vai tirar também desse quadrinho rosa as palavras que tem SS e você vai copiar aí embaixo, tá certo? Na página 27, você vai observar que as palavras
Observe que a palavra sucesso tem S inicial e SS. Agora, complete as palavras abaixo com S ou SS. Então, você vai colocar o S ou os dois S aí de acordo com as palavras, tá? E na última, você vai separar as sílabas das palavras, tá? Aí do lado. Lembrem-se que quando tem dois S's, né, na separação de sílabas, eles ficam em sílabas separadas, tá certo? Então, essas são as atividades de hoje, tá bom? Então, vocês façam aí a tarefa, né? Prestem bastante atenção e amanhã a gente volta novamente, tá bom? Então, tchau, até amanhã.